Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos uma presença bem importante aí de todos vocês, porque todos vocês são muito importantes. Fazer um panorama enquanto o pessoal vai chegando aqui. Nós temos alguns boa noites aqui. Gabriel Zonta, pastor Gabriel Zonta, do Espírito Santo. A nossa querida irmã Dilma Chá de Barcelos. Boa noite, irmãos em Cristo Jesus. Cristiane Lembauer e o pastor Mário Lembauer também. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Juliana Freire, boa noite. Dona Marli, boa noite. Deus abençoe todos vocês. A nossa irmã Cleonice e o Valdir Cooper, sejam bem-vindos. Dona Clarice, o pastor Nerci, também de Sorriso. Um grande abraço a vocês. Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos chegando, irmãos. Quem não é da página, já vai clicando, vai curtindo a nossa página, @Luterana Feliz Natal. E hoje nós temos uma presença muito especial para todos nós e especial para mim também, me sinto honrado. Valdirene, boa noite. Sinto-me muito honrado com a presença aqui ilustre do meu pai, pastor Martinho Carlos Far, da paróquia Esperança de Cariacica, no Espírito Santo. E muito nos honra também para nós falarmos sobre essa temática, que é muito importante. O pastor Gabriel comenta aqui: olá, irmãos online aqui para assistir a dupla Far em ação aí. Abençoado estudo, queridos. Forte abraço, um grande abraço, pastor Gabriel. O pastor Gabriel também tem um trabalho muito bonito na internet, ser pastor na pandemia, né? Tem também um trabalho bem bacana, falando das consolações de Lutero e outras questões muito importantes para consolar também nesse momento tão difícil que estamos todos vivendo. Pastor Martinho Far, boa noite. Boa noite, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Estamos protegidos e abençoados sempre pela presença do nosso Salvador Jesus. O pastor Martinho, todos já conhecem aqui de Feliz Natal, já veio aqui 2 vezes aqui na nossa cidade, já veio também ajudar na pregação da palavra, né? Está de férias, mas sempre está nos ajudando, sempre quando está aí, sempre disponível e disposto sempre a compartilhar a palavra conosco. E o pastor também, eu gostaria que ele se apresentasse também para os demais, conversasse um pouco com os nossos ouvintes, apresentar o trabalho também, muito bonito que acontece lá na paróquia Esperança, de Cariacica, no Espírito Santo. Quantos anos de ministério, nem o que quiser mais falar, tá, pastor? Pastor, pastor, né? Vamos chamar de pastor para ficar mais formal hoje. Ok? Muito bem, boa noite a todos que nos assistem, que a graça de Deus, a paz de Jesus esteja com cada um de nós nesta noite e também nesta pandemia. Como o pastor Heber disse, né, meu nome é Martinho Carlos Fá, eu sou pastor há 43 anos, me formei no dia 5 de dezembro de 1976, em Porto Alegre. Sou natural do Rio Grande do Sul, de Ijuí, e tenho 67 anos, com a graça do bom Deus. Nós temos paroquianos também de Ijuí, pastor. Eu conheci. Eu conheci a Fernanda. Quando estivemos aí, ela estava grávida. Agora eu sei que ela já é mãe há algum tempo. É mãe, uma bela mocinha, Luísa. É verdade. E eu me casei com uma veneziana, natural de Nova Venécia, o norte do nosso estado, a Ângela. E nós temos 3 filhos. O filho mais velho é pastor, você deve conhecer bem. Aliás, você conhece melhor do que eu. Um pouquinho. Pastor Heber, pastor aí, Feliz Natal. Fui apresentado a ele há quase 40 anos. É verdade, é verdade. O segundo filho, o Elon, é ele que está me assessorando nas partes técnicas aí. Ele é professor de filosofia, é o filósofo da família. Está aqui me vendo aí, vindo ao vivo e a cores. E ele tem um filho, Gael, o meu neto mais velho, está com 11 anos, vai fazer 12 agora em setembro. E a caçula, a raspa do tacho, a Biqueira, é casada, tem 2 filhos, o Pedrinho e o Theo.
e ela mora e trabalha em Vila Velha, mas frequenta na congregação aqui. Eu, por enquanto, não dei transferência para ela, ela também não deseja transferir para outra congregação. E o filho mais velho tem 2 filhos também, né? O Pedro Joctã. Na Bíblia, Joctã é filho de Éber, né? Éber tinha 2 filhos, Joctã e Peleg. E o pastor Éber achou que o nome Peleg não seria muito simpático, né? Então colocou de Pedro Joctã. E a pequena Maria Alice. Como eu disse, eu sou pastor há 43 anos. Meu primeiro ministério foi aqui no estado, no interior, num lugar chamado Barra Seca. Fiquei 4 anos e meio. E dali nós fomos para Londrina, norte do Paraná. E lá ficamos 7 anos. E desde então, dia 10 de julho de 88, estamos aqui em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. E aqui tanto... Oi? Que bom, né? Tanto tempo bom. assim. Aqui, tanto o local é bom como a congregação, né? Que os meus paroquianos não me ouçam, né? Mas eu tenho, assim, um carinho, um apreço, uma paixão muito grande por esta congregação e paróquia, desde 88. Quando eu cheguei aqui, era uma congregação, aliás, 2 congregações, com 500 e poucos membros e um pastor. E depois nós fomos chamando mais pastores, hoje estamos em 6 pastores, com 5 congregações, 3 pontos de pregação, e temos em torno de 1.100 membros. E cada pastor é responsável por uma ou mais congregações. O pastor Gabriel, que está aí também nos assistindo, junto com o pastor Danilo, trabalha comigo aqui na Esperança. Tem um trabalho aí compartilhado com os pastores, nós nos reunimos semanalmente, agora na pandemia a cada 15 dias, inclusive reunião presencial e não virtual, tomando os devidos cuidados, evidente, e é um trabalho assim muito bonito, um trabalho em conjunto, o que na nossa igreja não é muito normal, né? O normal é quando a congregação cresce, ela se divide formando uma nova paróquia, mas quando eu vim para cá, Deus colocou no meu coração um projeto, um sonho, um plano de não dividir a paróquia e sim chamar um segundo, terceiro, quarto pastor, é o que nós temos feito até agora. Muito bom mesmo. Nós estávamos falando de Juí, né? Agora eu fui sabendo, não tinha me atentado, não sabia, minha comadre Clarice Henke é de Juí também, olha aí que bacana. Legal, bacana, terra boa. Né? Temos muitos gaúchos aqui conosco, e por falar em gaúcho, temos também o prazer da nossa prima, a dona Carmen Edelafar de Oliveira. Carmen Edelafar, irmã do pastor Danilo. Isso. Um abração, Carmen. Um abração. A Sheila da Luz Schrader. Sheila. Oramos muito pela Ludmila, filhinha dela, que foi hospitalizada vários dias, mas com a graça de Deus, hoje ela está restabelecida. Sheila, um abração para você, o Ludmar e a Ludmila. Amém. Também nosso irmão Márcio Kriser. O Márcio, ele está na linha de frente aqui, na luta com o coronavírus, né? Ele trabalha na ambulância aqui da cidade. A gente sempre tem orado por ele para que Deus proteja nesse momento tão difícil. Ele também está junto com os seus colegas, né? Passando esse momento assim bem desafiador. Boa noite, meu irmão Márcio. Um abração para o Márcio. Também conosco nós temos o nosso irmão Neivo Brusco. Deus abençoe nosso estudo e nos dê muita saúde. Esse é o nosso desejo, né? Amém. Temos também o pastor Cláudio Ramiro Schreiber. Alô, vocês, estamos na área. Valeu, mano. Um grande abraço a todos os paulistanos, especialmente os de Piedade, no interior de São Paulo, os manos daquela localidade lá. E os manos daqui também os saudam com muito carinho. Um grande abraço a todos vocês e a família. Muito bem. Vamos lá, vamos começar então? Hoje... Vamos começar. Ok. O nosso texto, nosso tema hoje, né, é Viva sem medo na pandemia, né? E nós estamos vivendo aqui um momento, sem dúvida, de medo, de pânico, né? Todo mundo, com certeza, deve estar muito preocupado, angustiado nessa situação, né? E o medo, ele é presente. Mas é muito importante nós termos a convicção de que Deus está sempre conosco, né? Então, por isso nós queremos meditar e achamos propício, e no diálogo aí com o pastor Martinho, né?
a gente estava comentando sobre isso e ele tinha também algo já preparado, teve mais um trabalho também para lapidar um pouco mais essa temática e ficou muito bom. Hoje o estudo está fantástico. É importante, fique até o final, né? Acompanhe conosco, senta aí no sofá do seu conforto, aí da sua sala, né? Liga na televisão, fique bem à vontade que vale a pena o estudo de hoje. E o texto bíblico também, eu achei muito bacana, a gente não combinou, né? Mas o texto bíblico é o lema da minha formatura, Isaías 41:10, que diz o seguinte: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, no decorrer da nossa reflexão de hoje, nós vamos conferir também outros textos bíblicos, né? Nós temos aí mais pessoas chegando também. Nosso irmão Edio Benjamin Corran, boa noite, nosso irmão, sempre presente também, sempre cadeira cativa também nos nossos estudos. Muito obrigado, meu querido. A nossa irmã, ex-vizinha minha, no caso, né? A dona Penha Paiva, boa noite, pastores, boa noite para a senhora também, para toda a família. A dona Irlete Gaik, também uma boa noite, dona Irlete, Deus abençoe também a senhora. Temos a presença também do pastor Wallace Ulick. Boa noite, irmãos e colegas. Eber Far, Martim Far, Deus abençoe este momento, este nosso estudo. Obrigado pela presença, toda a família. Fiquem com Deus. Chega de falar então, pastor Eber, agora pastor Martim, você está com a pelota. E eu quero já lançar uma pergunta aí, e você, então, nós vamos tentar fazer assim um diálogo, uma conversa, né? Para a gente tentar ser mais interativo. Se você tiver a sua dúvida, a sua pergunta, já vai clicando aí, e a seguir a gente vai passando também para o pastor, tá? Para já começar quente o nosso estudo hoje, começar bacana, o cristão também sente medo, pastor? E aí? É sim. O cristão, ele também sente medo. Ele não precisava sentir medo, não precisaria ter medo, mas ele tem medo. Tanto é que o salmista Davi, ele afirma no Salmo 56, no versículo 3, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Davi diz, quando eu tiver medo, eu vou confiar. Isso porque ele tinha momentos de medo. E o profeta Jeremias, ele foi torturado e preso por Pazur. Pazur era o guarda, o chefe da guarda do templo lá de Jerusalém. E Jeremias passou uma noite no tronco amarrado. E esse era o local de tortura. As pessoas eram torturadas desta forma. E ali ele ficava acorrentado e encurvado. E Jeremias passou uma noite no tronco por quê? Qual foi o crime que ele havia cometido? O crime dele foi falar de Deus. Deus escolheu Jeremias para que fosse o seu porta-voz ao povo de Israel. E Jeremias teve que trazer notícias não muito boas, teve que trazer notícias duras para o povo. E então o povo não gostou, porque Jeremias disse: olha, se vocês não se arrependerem da idolatria que vocês estão vivendo, vocês vão ser escravizados pela Babilônia, por Nabucodonosor. E o povo não se arrependeu, não mudou de vida, e com isso, alguns anos depois, o povo de fato foi escravizado. A situação do povo de Israel na época de Jeremias, tanto espiritual, moral, como política, era tão crítica que o profeta, ele resume isso em duas palavras: violência e destruição. É o que ele diz em Jeremias 20, versículo 8. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição, por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. E nesta situação que o povo vivia de incredulidade, Deus chama o profeta Jeremias para anunciar a sua palavra. Com toda certeza, Jeremias sentiu medo. Ele era uma pessoa sensível, emotiva, inclusive ele pensou em desistir de tudo. Em certo momento, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas Deus o convenceu a seguir em frente, Deus o fortaleceu, Deus o animou. E então Jeremias diz: Deus está comigo. Ele diz assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão.
ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Então, resumindo, o cristão, ele também sente medo. Davi sentiu, Jeremias sentiu medo também. E já ia até perguntar, né? Então, já que o cristão sente medo, e o senhor estava falando, citando aí vários textos bíblicos, né? Tem outros personagens, o senhor falou de Davi, tem outros personagens na Bíblia, de pessoas que também sentiram medo, e a Bíblia fala sobre isso. Assim, a Bíblia não tem nenhum pudor quanto a isso, em dizer, em maquiar, assim, olha, eram pessoas santas, né? As pessoas quase que imbatíveis, né? E não podia sentir medo, não podia sentir dor. Como é que a Bíblia lida com isso aí? Existe, então, essa fraqueza, entre aspas, né? Na Bíblia também, dos mensageiros da palavra? E existe, além de Davi e de Jeremias, o Novo Testamento fala dos discípulos de Jesus. Os discípulos também sentiram medo. E o apóstolo Pedro, que era o intrépido, corajoso, Pedro era o sanguíneo, né? Pedro era mais ou menos como eu, né? Resguardando as proporções, né? Não estou querendo me comparar com Pedro, mas ele era colérico, ele era sanguíneo, ele era uma pessoa assim que estava sempre agitada. Mas a flor da pele. A flor da pele, né? Você me conhece bem, né? Mas ele sentiu medo. Pedro, ele teve momento da sua vida que sentiu tanto medo que quando Jesus estava sendo preso, julgado, por 3 vezes Pedro negou que não o conhecia. Né? E os demais discípulos também sentiram medo. E assim como o profeta Jeremias, os discípulos de Jesus, nós também temos medo. E hoje, muitas pessoas vivem sob o domínio do medo. Num estudo recente, um psiquiatra ele afirmou que o maior problema que os seus pacientes trazem para o seu consultório é o medo. Medo de ficar louco, medo de suicidar-se, medo da solidão, medo da velhice, medo de sofrer do coração, medo de ter um desastre, medo da morte. Medo de cobra, medo de aranha. Exatamente. E sem falar nisso, né? Nós podemos dizer que o nosso mundo está se tornando um mundo de pessoas com medo. E antigamente também não tinha nem aquela questão de síndrome do pânico, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar em São Paulo e a gente via com mais assim, regularidade as pessoas com síndrome do pânico, o que não deixa de ser medo também, né? As pessoas tinham medo de sair de casa, medo de andar de carro, medo às vezes de entrar no banco, medo do assalto, aquela fobia exagerada, né? E aí eu pergunto, né, pastor, existe categorias diferentes de medo, né? Será que existe graus de medo? Como é que funciona? Ou todos os medos são iguais? A ciência tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, existe sim. Os psicanalistas chamam o medo de fobia e dividem esse sentimento em 4 grupos. Existe o medo normal, é aquele medo de cobra, medo de aranha e outros medos, né? E esse é um sentimento comum a todos, né? Medo de avião também. Eu, por exemplo, tenho medo de avião. Eu, por ter desmaiado 3 vezes em voos, né? E um desmaio assim foi uma coisa espetacular. O avião teve que pousar em Manaus, né? Por causa do meu desmaio. Situação, né? Mas eu brinco que eu já estou há mais de 20 voos invicto, porque eu tenho um kit anti-desmaio. Né? Tem medo de hospital também, né? Como é que é? Tem medo de hospital também, né? Tem medo de hospital também. Inclusive, tanto é que é o pastor Gabriel, Danilo, o pastor Danilo, os outros que fazem visitas hospitalares, eu só faço em último caso, né? Mas hoje eu já praticamente superei esse medo. Então, esse, digamos, é o medo normal. Tem um segundo tipo de medo, que esse já é um medo neurótico, né, que envolve sentimentos exagerados de medo. Por exemplo, claustrofobia é o medo de ficar em lugares fechados. Um terceiro tipo de medo é um medo persistente e duradouro. Esse já é um medo crônico, né? Não é algo passageiro. Pessoas que têm mania de perseguição. Tem gente que vê perseguição, tem gente que está sempre sentindo que alguém está perseguindo o que não é verdade, né? Isso torna-se uma doença. E a todo instante pensa que alguém o persegue, né? E um quarto tipo de medo é o medo agudo.
né? Que é uma ansiedade repentina e passageira, mas intensa, que a pessoa fica em estado de desespero, verdadeiro pânico, né? E para alguns tipos de medo, não há dúvida de que a única saída é o tratamento psiquiátrico. Mas não existe coragem, nem psicanalista que poderão resolver o medo que assombra todos os seres humanos. E as leituras bíblicas que nós vamos hoje conferir, elas nos indicam o único remédio para curar este mal universal, e que muitas vezes é a causa de tantos medos neuróticos, crônicos e agudos. E eu pergunto a você que nos está assistindo nesse momento, você já teve medo em sua vida? Ou então outra pergunta, quem de vocês nunca teve medo? É claro, todos nós tivemos momentos de medo em nossa vida. Inclusive, falar do medo, né? O pastor Wallace, ele fez uma pergunta aqui muito boa também, dizendo, né? Depois a gente vai falar do Covid aí, tá? Vamos chegar lá. Mas olha que interessante, as pessoas ainda têm medo das consequências do pecado. Não sei se a gente responde agora, pastor, vou deixar mais para o final. O que o senhor acha? Eu vou trazer esse assunto logo mais, não bem essa pergunta respondendo, mas eu posso encaixar quando eu vou falar um pouquinho sobre o que causa, né, o medo, né? Isso, e daí a gente pode... Boa pergunta, pastor Wallace. Né? Isso, boa pergunta. Vamos responder um pouquinho, então. Uma resposta curta, depois a gente aprofunda, né? Infelizmente, hoje, muita gente não tem mais esse medo. Deveria ter. E esse é o medo que todos têm que ter, o medo da consequência do pecado. Hoje as pessoas, eu acho que tratam o pecado como uma coisa tão irrelevante. O que o apóstolo Paulo fala, né? O salário do pecado é a morte, né? Esse é o pagamento que o pecado, a consequência do pecado leva à morte, né? Só que às vezes as pessoas têm medo de morrer apenas no corpo, né? E esquece muitas vezes da alma. Exatamente. Alma, né? E aí não tem volta, né? Exatamente. Vamos tentar, então, vou responder isso mais na frente, né? Isso, mais para frente hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Beleza, né? Hoje nós vamos falar do Covid, né? As pessoas estão com medo do Covid, pastor, né? E isso tem assombrado o mundo todo, né? O medo, o pânico geral, mesmo que agora nós estamos vendo alguns países, algumas regiões, algumas cidades voltando normalmente, sem problema nenhum. Outras já estão numa nova onda, né? E tá fechando tudo de novo. A pergunta que não quer calar, né? Nós precisamos ter medo do Covid-19? É preciso ter medo dela? Hoje, realmente, a população mundial está vivendo um verdadeiro pânico, né? Por causa da Covid-19. Esse vírus realmente é terrível. Na sua região ele não atingiu muito, mas aqui o Espírito Santo é um dos estados, proporcionalmente pela população que tem, é um dos estados com mais casos, tanto de contágio como de óbito. Nós já ultrapassamos a barreira de 2.000 óbitos num estado pequeno. O Rio Grande do Sul... Aqui há 2 semanas atrás, não tinha nenhum caso confirmado. Eu acredito que já tinha casos aqui, né? Mas agora já tem mais de 20. E está crescendo toda vez. E, inclusive, hoje, o prefeito lançou um decreto já meio que restringindo muitas atividades aí na cidade. Então, a coisa está bem feia aqui também. Mesmo não na proporção de Cariacica, né, uma cidade maior como São Paulo, Rio, né? Mas aqui também nós estamos sofrendo aí também quase que um lockdown, não é de 100%, mas parcial. Aqui a gente está aguardando o lockdown toda semana, né? Mas por enquanto ainda não aconteceu, mas eu acho que nos próximos dias vai acontecer, porque cada vez mais pessoas estão sendo infectadas, a ocupação das UTIs hoje está em torno de 90%, ou seja, praticamente não tem UTIs para as pessoas que precisam. A nossa congregação em Vila Velha, a congregação do pastor Nivaldo, já tem mais de 50 pessoas da congregação dele. Aqui da nossa congregação deve ter em torno de 10 pessoas, inclusive houve um óbito, né? Uma vovozinha muito querida, eu a visitei, mas eu acho que ela não estava com o vírus na época que eu visitei, e ela estava se guardando, não saía, mas o marido dela saía
contraiu o vírus e ela contraiu e acabou vindo a óbito, né? E algumas pessoas estão já se recuperando aqui. Então, este vírus é terrível, nós não podemos minimizar, não podemos achar que é brincadeira, que isso aí é exagero. Não, realmente, o vírus é terrível. E ele causa um dano, um estrago muito grande nas pessoas. E nós temos que nos preocupar. E temos que tomar todos os cuidados possíveis, evitar sair de casa se não tem necessidade, e se sair, sair com máscara, usar álcool gel e todos os outros cuidados possíveis e necessários. Agora, não precisamos ter medo. Por que não? Porque também na Covid, Deus está conosco, ou seja, temos um Deus que está conosco, e esse Deus, ele diz a cada um de nós: não temas. E é impressionante. Eu acho que até comentei com o pastor Gabriel, não sei se foi hoje ou quando a gente gravou o nosso culto para domingo, né? A frase, essa pequena frase, não temas, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Que legal, né? Uma vez para cada... Exatamente. Uma né, ocorrência para cada dia do ano. E o Salmo 27 diz, né? O Deus eterno é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Deus me protege de todos os perigos, também da Covid. Não ficarei com medo de ninguém, diz o salmista. E o teu colega aí, o nosso primo, Danilo, ele faz uma pergunta. Primo, abração, né? Ao primo aí. Tá cheio de primo hoje aí, né? Podemos fazer uma relação entre medo e sofrimento? Olha que outra pergunta boa aí também. Bacana. Ô, primo, não faz pergunta difícil. A relação que eu diria é que o sofrimento ele pode levar ao medo, né? O sofrimento necessariamente não é medo. A pessoa, né, Jesus disse que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, né? Mas o sofrimento necessariamente não precisa levar ao medo. Mas muitas vezes o sofrimento nos leva ao medo. Não sei se respondi. Se não respondi, depois, em off, quando nos encontrarmos, eu vou responder melhor. A dona Cleusa aqui diz que nós não podemos menosprezar esse vírus, né? Pois é fatal, né? Não precisamos ter medo, mas não podemos menosprezar, né? Não, exatamente, não podemos menosprezar, né? A afirmação, aliás. É verdade. Uma colocação aí, dona Cleusa. E aí, assim, quando a gente volta para a Bíblia, né? A gente vai falar da Bíblia. A gente pode destacar, assim, algum personagem ou algum exemplo que as pessoas enfrentaram medo na Bíblia, personagens bíblicos ou situações? Nós temos na Bíblia vários exemplos, né? Mas eu sempre gosto de colocar como exemplo Davi, né? Autor das palavras há pouco citadas do Salmo, né? Nós sabemos que Davi, ele praticou graves pecados, né? Praticou adultério, praticou assassinato. Mas Davi se arrependeu, e daí o profeta Natan diz também: o Senhor te perdoou. E Davi, ele era uma pessoa temente a Deus. Tanto é que Deus coloca Davi como parâmetro. Se nós olharmos ali sobre os reis de Israel, então diz que Jeoacás, Joaquim, Manassés e outros mais, eles governaram tantos anos e fizeram segundo o pai Davi, e não fizeram segundo o pai Davi. Então Deus coloca Davi como parâmetro ali no Antigo Testamento. E Davi, ele tinha também todos os motivos para sentir medo. Ele não é nenhum machão. Davi era um homem normal, que sem dúvida tremeu nas bases quando foi enfrentar o Golias. Ninguém queria enfrentar o Golias e falou: chá comigo, né? E o Saul disse: não, calma, você é muito jovem, você é inexperiente. Ele é franzino, é magro, ele é forte, ele é experiente. Falou: não, eu vou. Mas ele confiou em quem? Em Deus. Tanto é que quando o gigante vê Golias se aproximar, diz: você acha que eu sou algum cachorro para você vir com pau e com pedra? E daí o Davi diz: você vem contra mim com espada, com escudo e com tudo mais, eu vou contra você em o nome do Senhor, né? Então Davi, ele era uma pessoa normal, e ele ficou com medo nesse momento.
E ele poderia dizer, né, sem presunção, eu não vou ficar com medo de ninguém, eu não vou ter medo. Mas ele teve medo. E mesmo sendo rei de uma nação, constantemente ameaçada por muitos inimigos de fronteira, e a ameaça que vinha de dentro da casa dele, de Absalão, que queria usurpar, né, o reino, Davi, ele sentiu medo. Mas ele expressa a sua fé e a sua confiança quando ele diz: ainda que o exército inteiro me cerque, não terei medo. Mas não parece contraditório? Em outro momento diz que ele tinha medo. O que ele quer dizer que não sentirei medo ou seja, o medo não vai me dominar. E ele diz mais, né? Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. O que Davi está dizendo? O medo vai vir? Vai. Mas o medo não vai me arrasar, não vai me dominar, o medo não vai tomar conta da minha vida, porque eu vou confiar em Deus. E o segredo de tanta coragem está bem explícito. Deus me protege de todo perigo. E no Salmo 62, o rei Davi expressa toda a sua dependência de Deus e a sua confiança irrestrita nele. Quando ele afirma: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. E ele diz mais: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é nosso refúgio. O pastor Mário Lembauer, né, ele faz um comentário aqui também, né, muito oportuno, né? Foi lembrada a grande diferença entre temer e simplesmente ter medo. Ah, tá. Temer a Deus, né? Temer quando diz, né, devemos temer e amar a Deus, os mandamentos, a explicação dos mandamentos, né, não significa que devemos ter medo de Deus. Temer a Deus, ter temor a Deus, é ter respeito a Ele e ter medo de pecar, né, não ter medo de Deus. E reconhecer a dependência de Deus, né? E assim como Davi também, né? Davi, que dependência é essa que Davi também menciona, né? Ele temia Deus no sentido de reconhecer a sua fragilidade também. Exatamente. Ele colocava sua confiança nesse temor a Deus, né? Davi é autor de 72 salmos, ou seja, quase a metade. E talvez ele escreveu mais, porque tem alguns salmos que não tem identificação do autor, é possível que ele tenha escrito mais. Mas tem lá como Salmos de Davi 72. E na maioria dos salmos, Davi expressa a sua dependência de Deus e a sua confiança em Deus. Que dependência? Dependência geral, ou seja, dependência em tudo. O rei Davi, ele tinha todos os motivos para se achar que poderia resolver sozinho os seus problemas. Ele era rico, ele era famoso, ele era poderoso, ele era a autoridade máxima de uma nação lá de mais de 1 milhão de pessoas, né? Mas, apesar de tudo isso, ele coloca a dependência dele em Deus e depositando toda a sua confiança em Deus. O rei Davi sabia como confrontar o medo, é o que eu disse antes, né? O medo existe, mas temos que saber como vencer e como confrontar. E Davi sabia como confrontar o medo. E ele se abastece do amor de Deus no lugar certo. No versículo 4 do Salmo 27, Davi fala desse lugar. Ao Deus eterno peço somente uma coisa: que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir a sua bondade e pedir a sua proteção. Não é difícil hoje descobrir por que o medo é uma doença que está atingindo, né, com muita intensidade também a vida de nós cristãos. É que eles, né, e nós muitas vezes nos esquecemos da casa de Deus. Ou seja, aparecendo muito pouco nos cultos, lendo muito pouco a Bíblia em casa, tendo pouco momento devocional, né? E como as pessoas vão sentir a bondade de Deus, o amor de Deus, sem a orientação divina na sua vida.
É importantíssimo, né, estar na casa de Deus, né, para meditar nessa palavra, né? E aí, quando a gente está mais próximo de Deus, né, a gente tem mais possibilidades de ter menos medo, né? Porque a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos blinda, ela nos protege, né? Mas é claro que a Exatamente. gente não vai ser leviano também, né? E não tomar as devidas precauções, né? Menosprezar, como a dona Cleusa tinha comentado aí também, né? E qual seria a causa do medo, então, pastor? Por que a gente É, poderia falar sobre isso? Qual é a causa? Ao responder essa pergunta, a gente pode aprofundar mais um pouquinho aquilo que o pastor Wallace mencionou, né, sobre as pessoas não terem mais medo da consequência do pecado, né? Muitas vezes nós sofremos de fobia simplesmente porque esquecemos o amor que vence o medo, entre as palavras, né, de um livro fechado e empoeirado, né, que é a Bíblia, né? A Bíblia ela é esquecida. Eu disse antes, né? Às vezes ela está aberta, né? Ou está aberta, abre num livro agora lá, como se a Bíblia aberta fosse um amuleto, né? A Bíblia, ela aberta em si, não tem benefício nenhum, ela só vai ter benefício se eu ler. E quando nós falamos em ler Bíblia, hoje muitos abrem a Bíblia no celular, nada contra. Eu ainda prefiro o livro papel, né? Não gosto de ler a Bíblia no computador, no celular, gosto do papel. Mas quem lê no celular ou ouve, né, no áudio, é a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, tá? E é interessante, fazendo um parênteses aí, nessa pandemia tem acontecido coisas bonitas, eu acredito que na sua congregação aí, mas aqui na nossa congregação, pessoas que compartilharam comigo, pastor, em casa a gente não fazia devoção, e agora todos os dias nós fazemos devoção. Eu acredito que muitas famílias que não tinham o hábito, e o bom hábito, né, de ler a Bíblia, de a família sentar ali para ouvir a palavra de Deus, para orar, para conversar com Deus, para colocar no coração do Pai aquilo que angustia o nosso coração, e hoje muitos estão fazendo, né? E essa é uma necessidade, né? Muitas pessoas não frequentam a igreja porque dentro dela tem problema. Eu não vou na igreja, como muitos já me falam, eu vou na igreja porque tem problemas. É verdade, na igreja há problemas, porque ela é constituída de pecadores. Podemos dizer que a igreja é um hospital. E quem fica no hospital? Os doentes. E Jesus mesmo disse: eu não vim buscar sãos. Os sãos não precisam de médico. Então, a igreja, ela tem pessoas doentes, tem pessoas pecadoras. E por terem pessoas pecadoras, ela vai ter problema. Tá? Alguém disse que a igreja pode ser comparada com a Arca de Noé. Eu gostei muito dessa comparação. A Arca de Noé, lá dentro, imagina o fedor que tinha. Tá? As fezes, a urina daqueles animais todos. Né? Noé e seus filhos e as mulheres não davam conta de faxinar tudo aquilo. Né? Então, lá dentro era um fedor terrível. Fora no... Pastor Wallace até comenta mais ou menos essa questão de acordo com a devoção aí dos 5 minutos com Jesus de hoje, né? Tá, exato. Eu tive a oportunidade de falar isso até na rádio hoje também, né? O tema era refúgio no Pai, né? Exatamente esse distanciamento das pessoas da palavra, né? E a presença de Deus da presença de Deus gera medo. As pessoas estão longe da palavra, né? E aí ficam com mais medo, ficam mais suscetíveis, né? Às intempéries do dia a dia, né? Ele é verdade. Muito bem colocado aí também nessa situação. E aí o lado bom da pandemia, né? As pessoas podem ficar mais propícias e receptivas a essa palavra para se blindar mais ainda, para ter menos medo. É verdade. Como eu estava dizendo da Arca de Noé, né? Dentro dela tinha fedor, tinha sujeira, tinha tudo, né? Mas tinha segurança. Fora não tinha essa sujeira, mas tinha o quê? Tinha pânico e tinha morte. E assim é a igreja. Dentro tem problema. Vai ter, mas há segurança. Porque há a orientação da palavra de Deus, né? E tem uma historinha, essa historinha eu até já contei aqui na minha igreja, né? E muitos devem conhecer, né? Um navio atravessava o oceano e levava em sua carga, né, grande número de pássaros em gaiolas. E em pleno mar, né, abriu-se uma gaiola e um passarinho ele escapou rapidamente, voando muito feliz com a liberdade que ele tinha conquistado. E se distanciava cada vez mais do navio, né, até desaparecer no horizonte. Passado
algum tempo, né, para admiração e encanto das pessoas que viram essa cena, vem o fujão, cansado, ofegante, e deixou-se apanhar sem reação e voltou tranquilo para a gaiola. É o que Agostinho, né, o Santo Agostinho disse, né, que Deus nos criou para ele. E nossas almas não vão descansar se não descansarem nele. E podemos até muitas vezes achar que o mundo é a grande chance de realizações e nos aventurarmos em voos de aparente liberdade, nos afastando de Deus e de sua proteção. Mas vai chegar um momento em que nos sentiremos cansados e com medo. Então podemos confiar no amor de Deus que nos convida. Venham perto de mim. E com alívio responderemos: irei para perto de ti, ó Deus eterno, como diz o Salmo 27. E aí só aprofundando, estava esquecendo de complementar a resposta da pergunta do pastor Wallace, né? A questão do pecado. Tá? O pecado, ele desencadeia uma série de situações, né? E a pessoa que não tem medo de pecar, não é medo de Deus, mas medo de pecar, medo da consequência do pecado, e de certa forma leva a sua vida leviana, ele se afasta cada vez mais de Deus, e ele não está nem aí para a palavra de Deus e a vontade de Deus para a vida dele, né? Eu vou ler o comentário aqui que o pastor Danilo fez, tá? Eu vou até colocar aqui, é um pouquinho grande, pode tampar meu rosto, não tem problema não. Aqui, ó. É preciso ter muito amor aos que manifestam medo. Lembrei da palavra de Lutero, que se deve respeitar o tamanho da fé, porque se difere entre as pessoas. Numa das suas cartas, quando ele falou assim: como geralmente é verdade para os cristãos que poucos são fortes e muitos são fracos. Simplesmente não se pode colocar o mesmo fardo sobre todos. Uma pessoa que tem uma fé forte pode beber veneno e não sofrer nenhum dano. Marcos 16, 18. Enquanto alguém que tem uma fé fraca beberia até a morte, né? Olha aí o comentário, assim, bastante profundo também do pastor Danilo. É coisa do pastor Danilo, a profundidade, né? Obrigado, primo, pela contribuição, mas é isso mesmo, nós temos que respeitar o medo da pessoa, a fraqueza da pessoa. Como eu disse antes, a igreja é um hospital. De vez em quando a gente ouve pessoas, pastor, mas na igreja só vem problema, só vem encrenca, ou como o gaúcho diz, só vem bucha, né? Essa é a função da igreja, esse é o papel do ministério. São os médicos, né? E sim os doentes, né? Exatamente. E aí, como é que a gente pode vencer o medo, então, né? Diante de tudo isso? Como é que nós podemos ter condições para vencer esse medo? Todas as pessoas, como eu disse antes, também os cristãos, em algum momento da vida vão sentir medo. Só que algumas pessoas vivem uma vida inteira de medo. Por isso, diante de tantas tribulações e medo que enfrentamos, não tenhamos vergonha de buscar ajuda. Dependendo do medo, temos que buscar uma ajuda médica, né? Se é aquele medo crônico, né? Buscar um psiquiatra, alguma coisa parecida. Mas especialmente buscar a ajuda de Deus. Tem um psicólogo cristão chamado Gary Collins. Ele escreveu o seguinte: a ansiedade manifestada através da aflição é resultado de um afastamento de Deus. Em vez de reconhecer a soberania e superioridade de Deus, carregamos sozinhos os fardos da vida e supomos poder solucionar os problemas sem a ajuda de Deus. Quando a pessoa se afasta de Deus e faz de si mesmo o seu Deus, é inevitável a intensificação da ansiedade. Não é, então, surpreendente que, numa época de crescente ansiedade, aumentam as manifestações de agonia, ansiedade e medo, complementa esse psicólogo cristão. Então, a gente até ia fazer essa pergunta, né? Já foi meio que parcialmente respondida, né? Como é que a gente pode fazer esse paralelo com o afastamento de Deus e o medo, né? Podemos afirmar, então, que eu me afastando de Deus,
eu tenho um medo aumentado, ou é a causa do medo? Que é a causa do medo? Já foi meio conversado sobre isso, teve perguntado também, né? Na verdade, a causa do medo surgiu lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Ou seja, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Eles se desobedeceram de Deus e ali eles se afastaram de Deus. O afastamento de Deus é um mal moderno, atual e bem próximo de nós, tá? Mas se o medo e a angústia são as grandes doenças que atingem o ser humano atualmente, é porque a impiedade aumentou muito. E poucos hoje dizem com Davi: o Deus eterno é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Sendo assim, diante dessa crescente manifestação de descrença, o medo será tão normal como a angústia de uma criança perdida e longe de casa. Portanto, não é preciso dizer, né, no nosso contexto cristão, que o medo tem a sua raiz no pecado, sim. E se não tivesse pecado, logicamente, não sentiríamos medo. E também sabendo que o pecado traz o afastamento de Deus, muito menos é preciso dizer que a cura do medo depende da cura do pecado. E felizmente para nós também não é nenhuma novidade o que vai ser dito agora. Jesus nos livrou do pecado, ele nos livrou do pecado. Ele pagou a nossa culpa lá no alto da cruz, ali quando ele está sendo morto, ele disse: está consumado. E com isso ele nos reconciliou com Deus e tirou de nós o pecado e também o medo. O contrário do medo agora não é mais coragem. Ah, não, agora não tenho mais. É fé, é confiança, confiança em Jesus. Fé que o pecado não pode mais trazer medo para nós, ou seja, que não vai mais nos dominar nesse sentido. O pastor Nerci, ele fala, né, citando 1 João, né, a causa do medo é o pecado, mas o amor vence o medo. Né? O amor vence o medo. O amor de Cristo nos liberta do medo. Né? Boa lembrança, pastor Nerci, boa lembrança. E aqui tem um comentário também, pastor Danilo, mais uma vez, parabéns aos pastores FAR por trazer esse tema excelente. Oportuniza, divulga essa palavra divina tão confortadora que vai ao encontro do nosso irmão que hoje é vítima dessa pandemia e sofre através do medo. Né? É verdade. E falamos de medo e também... Queria falar uma coisa? Não, eu ia dizer, obrigado, pastor Danilo, e ele é o terceiro FAR, né? É, o terceiro FAR. A Trindade aí. É, a Trindade. Não é Trindade Santa ser igual, não, né? Não, a Trindade pecadora. Muito pecadora, né? É, e aí, muito. eu estava comentando sobre a questão de fé também, né? Muitas pessoas, a gente vê popularmente, as pessoas, eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus, né? E aí eu pergunto, né? Existem vários tipos de fé ou fé é uma só? Deus é um só. A fé, será que é um só também? Né? Como é que relacionamento fé, medo, né? Existe tipos de fé? Porque existe tipos de medo, diferente de medo. Também existe tipos diferentes de fé? Pergunta oportuna. Eu diria que tem 3 tipos de fé. Os teólogos aí que nos acompanham podem discordar de mim, né? Mas eu diria que tem 3 tipos de fé. Primeiro é a fé intelectual, é saber que Deus existe. Essa fé até o diabo tem. O que diz o apóstolo Tiago em Tiago 2,19? Você crê que Deus é um só? Você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. E muitas pessoas, quando dizem assim, eu tenho muita fé em Deus, na verdade ele está dizendo, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é Pai. Mesmo que ele não tenha um compromisso com Deus, mesmo que ele não ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, e não está nem aí para Deus, mas ele sabe que Deus existe. É fé? É fé. Tiago diz que é fé. Mas essa fé não salva. Um segundo tipo de fé, eu diria que é a fé temporal. É uma fé momentânea. O cristão tem essa fé também, claro. E o cristão tem o primeiro tipo de fé, né? Saber que Deus existe. Mas esta fé temporal é uma fé de momento, ou seja, diante de uma dificuldade.
a pessoa vai fazer uma viagem, então ela tem fé, ela tem confiança que vai dar tudo certo, ou vai fazer um negócio, vai fazer uma prova, ou alguém está doente, ou vai fazer uma cirurgia, né? E muitas pessoas, né, que dizem ter muita fé em Deus, é esse tipo de fé, mas talvez não tenham a fé salvadora. Muda muito a nomenclatura, às vezes, de autores, né, de teólogos, né, eles usam várias definições de fé aí também, né, tem das mais variadas, né, mas resumindo é mais ou menos isso. O pastor Wallace, ele comenta, né, que o contrário do medo é a fé. Gostei da sábia afirmação do meu colega e amigo pastor Martinho, né, o contrário do medo é fé, né. É fé. E que fé é essa aí? É a fé salvadora? Essa eu diria é o terceiro tipo de fé, e essa só o cristão tem. O diabo não tem, os não crentes não têm, né? É a fé salvadora, é confiar somente em Jesus. Na Bíblia, né? É a fé que fala na Bíblia, é confiar só em Jesus para a salvação. E o cristão tem essa fé, e em momentos de tribulação, de adversidade, essa fé vai fazer uma diferença tremenda. Ou seja, crente e não crente passa por tribulação. Né? Tem então, igreja que diz... Terceiro aspecto, né? Terceiro tipo de fé. Terceiro tipo, é intelectual, a segunda temporal, momentânea, no dia a dia. Temporal, momentânea, e essa a fé verdadeira, a confiança em Cristo Jesus. Né? E o cristão, ele tem essa fé, e por isso ele não precisa ter medo. O cristão e não cristão passa por dificuldades, mas como é que reage diante das dificuldades tem uma diferença, né? Diante do luto, por exemplo, todos passam pelo luto, mas o cristão diante do luto, ele não precisa se desesperar, porque ele confia em Deus, e Deus vai estar com ele, removendo aquela dor que ele tem na sua vida, né? Deus cuida, a Bíblia diz, de seres tão pequenos, insignificantes como os pardais, e se preocupa até com os nossos cabelos, né? Ele sabe quantos cabelos temos, uns têm mais, outros têm menos, alguns já não têm cabelo, né? Já perderam, mas Deus sabe. Isso Jesus diz no Sermão do Monte. Agora imagina, se Deus se preocupa ou cuida de coisas tão pequenas, quanto mais, Jesus diz ali, ele vai cuidar de nós que somos filhos de Deus. E aí nós, voltando para o Jeremias, os discípulos, né? Deus estava com Jeremias em suas dificuldades, no seu medo. Jesus estava com seus discípulos nas suas dificuldades, no seu medo. E Jesus está conosco nas nossas dificuldades e no nosso medo também. E para você que nos assiste, e para mim, para todos nós, né? Jesus, Deus tem uma palavra. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força. Sim, eu ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Com certeza, Deus, ele é muito rico em misericórdia, e o seu amor é muito grande, diz o apóstolo Paulo. Por isso, o medo não precisa ser mais uma doença presente em nossas vidas. Não precisamos conviver com medo. Mesmo que em alguns momentos vamos sentir medo, mas não precisamos conviver com o medo. Podemos vencer este mal que nos tenta, pois a cruz de Jesus está vazia. Jesus desceu da cruz. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Não precisamos olhar para a cruz com medo do pecado, pois o Salvador que ressuscitou está ao nosso lado, oferecendo sua coragem e ousadia. E neste amor e nesta fé vamos vencer o medo. E olhar para Cristo fixamente é a única saída para nós escaparmos da morte, do inferno, do medo. Não existe outro remédio, a não ser esse receitado pelo apóstolo aos Hebreus. Eu gosto muito desse texto, Hebreus 12, 1, 2, onde diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o pecado e do peso que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Foi essa questão de olhar para Cristo, né? Eu me lembro daquele texto de Pedro. Pedro estava caminhando sobre as águas, né? E Jesus falou: vem caminhar.
Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava andando sobre as águas. O milagre estava acontecendo. A partir do momento que ele começou a olhar para o lado, olhou para baixo, o medo tomou conta do seu coração, e daí o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Aí, se Jesus não o resgatasse, ele acho que provavelmente não sabia nadar, né? E aquele pânico, aquela fobia nele ali, porque ele não olhou para Cristo, né? E que seria esse olhar para Cristo? É boa lembrança do Pedro, realmente, enquanto ele olhou para Jesus com fé, com confiança, ele andou. Mas daí quando ele deixou de olhar para Cristo e olhou para o tamanho das ondas, né? Ou seja, faltou a confiança. O que seria olhar para Cristo, né? O apóstolo Paulo nos ensina a maneira correta de nós olharmos para Jesus ali em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Olhar para Jesus é confiar nele de todo o coração. Amém. Que legal. Que palavra bacana aí para a gente finalizar esse momento, né? Essa situação tão complicada que estamos vivendo e vivenciando, né? Olhar para Cristo, né? Mesmo diante do medo, da dificuldade, né? Olhar para Cristo, né? E assim, então, a gente vai finalizando o nosso momento de estudo, né? E agradecer sempre a presença de todos vocês. E gostaria, então, para a gente fechar, a palavra finalzinha, antes da gente fazer uma oração, pastor. Daí, no finalzinho, eu pediria para você fazer uma oração para nós, né? Beleza. Consideração final, então, palavras finais. Deixar especialmente para aqueles que estão nos ouvindo, né? E aqueles que depois na gravação vão ouvir também, ver e ouvir novamente, né? Também fica aí essa oportunidade. O que a gente poderia fechar e finalizar, então, para a gente concluir esse nosso momento? Nada melhor do que uma palavra divina, né? A palavra de Deus. Né? E eu quero trazer uma nova palavra de Deus do profeta Isaías, capítulo 43, 2 a 4. Né? Diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Esse texto fala assim muito ao meu coração. Em nossos dias, Deus diria ou diz: quando você enfrentar a Covid-19, quando você for infectado, ou quando um familiar seu, um amigo seu for infectado, não tenha medo, porque eu estou com você. Não significa, como disse a irmã Cleusa, né, que nós vamos menosprezar ou minimizar a Covid-19, né, o que ela causa. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que podemos, mas não vamos nos esperar, vamos confiar em Deus. Madre Teresa de Calcutá, ela disse que estar abandonado é a mais terrível miséria. Né? Mas graças a Deus nós não estamos abandonados, porque Deus está conosco. Então nós não vivemos esta miséria. E meu irmão, minha irmã que está nos assistindo aí, diante das dificuldades, das tribulações, das angústias que enfrentamos por causa dessa pandemia que o mundo está vivendo, né? Olhemos fixamente para Jesus com fé e vivamos esse lema: viva sem medo na pandemia, porque Deus está comigo. Amém? Amém. Amém. Aqui a dona Maria Pereira conclui, né? Concluiu isso tudo. Amém. Amém, já concluiu. Show de bola 7, como diz o Darli, nosso paroquiano aí, né? Aqui nós temos também um comentário também muito oportuno, né? Da Cleusa. Tá inspirada hoje a Cleusa. Ó. Olha que bacana. Ela diz aí, ó: todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Muito boa a colocação. Obrigado, viu, nossa irmã Cleusa? Está inspirada essa noite, viu? Que bacana. A Juliana agradece também, amém. Uma bênção esse estudo. Coloquei aqui já também o Delmar, dando parabéns também para o estudo, né? A Gessiane, ela também
falou que foi muito gratificante essa mensagem. Obrigado, pastores. Pastor, colega aí, o Gabriel, né? Muito bom. Obrigado pelo bate-papo. Abração aos irmãos. Deus abençoe a igreja de Feliz Natal. Assim também a paróquia Esperança, todo o trabalho aí no Espírito Santo, né? Todos os nossos irmãos aí que têm lutado, trabalhado com afinco para que o reino de Deus ele continue, né? E não deixemos a peteca cair, né? A Miquela também foi muito edificante. Miquela, minha filha, sua irmã. Não foi para me ver, não, tá? Foi para ver o pai dela, né? ambos. E a Vanessa aqui também mandou um abraço. Parabéns aos pastores. Aqui, ó. Parabéns aos pastores queridos. Estudo riquíssimo. Abraço especial ao pastor Martim, meu querido sogro. Que poxa, hein? Abraço a Vanessa aí. Tá certo. Sempre acompanhando aí também. A Sheila também, né? Muito obrigado. Estudo edificante. Os demais também agradecendo e amém para todo mundo aí também. Bênção de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos encerrar, então. Eu pediria, para nós finalizarmos esse momento, uma oração, pastor. É possível, então, a gente fechar essa noite? Okay. Vamos orar. Vamos orar e eu quero aproveitar na oração, incluir uma pessoa muito querida aí da nossa congregação, que ontem ela foi submetida a uma cirurgia. Desde janeiro, ela estava tendo um problema e demorou a diagnosticar e finalmente foi diagnosticado, é um problema na coluna que teve que ser operada porque ela estava perdendo os movimentos. É a Carmen Ullig, você conhece, esposa do nosso irmão Edinho. Já o Carmen está assistindo também. Ela foi operada ontem, mas graças a Deus está bem. O Edinho me mandou o zap hoje, recebeu a notícia do hospital, né, que ela está se recuperando bem, e amanhã já deve sair da UTI, né? E eu tenho orado muito e vou continuar orando também por ela e por outras. A Ludmila, filha da Sheila, que também está se restabelecendo, né? E todas as pessoas, né, que se encontram enfermas aí. Poderíamos incluir também o Edgar Cooper, filho do Valdir e da Clorice. Edgar, né? ok. Ele está com suspeita, né? Tá com alguns sintomas, não está confirmado o coronavírus, né? Mas é apenas uma suspeita, mas já está em casa, está se tratando, está bem, né? Para que Deus livre ele de todo mal, né? E também, se possível, Edgar Cooper. Edgar. Beleza. Tá bom? Então tá, vamos orar. É isso aí. Vamos orar, então. Bondoso Deus e Pai amado, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, em quem podemos confiar, a quem podemos buscar em todos os momentos da nossa vida, especialmente quando estamos fragilizados, quando estamos com medo. Queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Acima de tudo, pela bênção da fé, o dom da fé, por podermos confiar em Jesus. Mesmo que passamos por medos, por dificuldades, por tribulações, não precisamos desesperar que o Senhor está conosco. E atualmente o Senhor sabe que nós vivemos, ó Pai, uma situação muito difícil por causa da Covid-19. Queremos pedir que assista a cada um de nós, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Olha para as pessoas que estão infectadas, membros de nossas congregações e outras pessoas, que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde. Abençoa os enlutados, os que perderam entes queridos por causa da Covid-19 ou por outras enfermidades também. Que o Senhor dê o consolo e o conforto tão necessário nesse momento. E queremos incluir pessoas que estão enfermas, e lembramos desse momento do Edgar Cooper, da pequena Ludmila Schroeder, da Carmen Ulliger. O Senhor conhece a situação de cada um desses teus filhos, e o Senhor também está presente em suas vidas e restaurando a sua saúde. Queremos pedir que restaure a saúde desses seus filhos, no caso da Carmen, que ela possa, o quanto antes, receber alta e estar se recuperando em casa, junto com o Edinho, e que o Senhor possa estar abençoando os demais enfermos, ajudando-as na sua enfermidade, restaurando a sua saúde. Olha para as pessoas que perderam o emprego, as pessoas que estão tendo dificuldade para sustentar a sua família. Abençoa os nossos governantes, ajuda as nossas autoridades para que possa acertar muito mais e errar muito menos, para que possa governar com justiça, com honestidade e com retidão. Olha para
as pessoas que trabalham em postos de saúde. Lembramos do Márcio aí, que trabalha como motorista da ambulância, e os médicos, enfermeiros, demais funcionários que estão lá na frente, onde há o grande perigo. Que o Senhor possa ajudar essas pessoas, que o Senhor possa capacitar, que o Senhor possa animar. Abençoa também as nossas igrejas, a paróquia do Weber lá, a minha paróquia, as demais paróquias da nossa igreja, também as outras igrejas que fazem o trabalho de levar a tua palavra. Que o Senhor possa estar sempre dando-nos sabedoria em levar a mensagem que é a tua mensagem para a nossa vida, para a nossa necessidade em todos os momentos. Tudo isso, ó Pai querido, nós colocamos no trono da tua graça e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado, pastor, mais uma vez. O Senhor nos honra com a sua presença aqui. Deus abençoe de maneira muito especial a sua família, né? Que por acaso é a minha também. É isso que eu ia dizer. A nossa família, né? Que Deus abençoe todos os congregados aí, esses irmãos que nós oramos aí, também tantos outros também que têm os seus sofrimentos, as suas dores, as suas dificuldades, né? E eu gostaria, então, de convidar sempre vocês para toda quinta-feira, horário de Cuiabá, às 19h30, para o nosso estudo bíblico aqui, um tema bem legal. A gente vai estar convidando aí algum colega para nos dirigir uma mensagem bem especial ao coração, como foi hoje, tão bacana, tão edificante. E também os nossos cultos, que estaremos fazendo online, né? Por causa dessa situação toda, aqui o decreto, então, foi baixado a portaria hoje e já está em vigor, então as igrejas têm que evitar cultos presenciais, não ter só online. Então, eu convido você, também no horário de Cuiabá, às 19h30, para quem está no horário de Brasília, sempre às 20h30, para acompanhar também os nossos cultos, os nossos trabalhos aqui em Feliz Natal, no Mato Grosso. Um grande e caloroso abraço a todos os irmãos, fiquem com Deus e até a próxima. Eu só gostaria, se eu puder só dizer algumas rápidas palavras, eu gostaria de dizer o seguinte: eu agradeço o convite, acho que foi show de bola. Lembra que eu falei com você, quando você disse que era 1 hora, eu falei, não, mas o meu papo é 15 minutos, né? Na verdade, eu tinha para 15 minutos, depois eu fui acrescentando, fui enxertando, fui colocando, e no fim até passou de 1 hora, né? Mas eu agradeço o convite, até comentei com o pastor Gabriel hoje, né, que eu estaria aí, e também disse para ele, quem sabe a gente pode aqui também fazer algo parecido nesse sentido, né? Eu gostei da ideia. Desejo que Deus abençoe esse trabalho seu aí bonito que você está fazendo e o trabalho de todos os pastores. Ontem nós tivemos uma reunião online com a diretoria da IELB, Distrito Capixaba e Verdes Vales, né? E daí foi comentado sobre isso, né? Muitas novidades nessa área, ou seja, a gente não sabia trabalhar com isso, e agora não é que a gente sabe, mas está começando a aprender. E quem sabe nós continuemos algum trabalho desse, mesmo depois da pandemia, né? Obrigado pelo convite, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus congregados e a todos que nos assistem. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E eu incentivo a todos, só que lance lives mesmo, a todas as igrejas, nós temos que invadir mesmo as redes sociais aí, mesmo que às vezes saia um pouquinho improvisado, algum erro aqui, outro acolá, né? Mas nós temos essa oportunidade que Deus está nos colocando, Ele está nos ensinando, né, a compartilhar a palavra também através das redes sociais. Falando em redes sociais, a você que ainda não faz parte do grupo, da página da igreja, @Luterana Feliz Natal. E eu gostaria de um pedido especial meu, que vocês também acompanhem o meu canal. Bom é estarmos aqui com o reverendo Heber Far. Dá uma conferida lá, inscreva-se no canal, bate no sininho e acompanhe sempre as nossas programações também. Esse estudo vai estar lá, a gente vai compactar, tá? E quem quiser depois compartilhar e ver e rever novamente, né? Ou para aqueles que ainda não estiveram aqui, terão uma oportunidade também mais tarde, durante essa semana aí, vai estar o vídeo lá, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Cristo. E até a próxima.